Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer muito grande estar retornando, falando das coisas de Deus. Nós temos falado já há 2 programas a respeito da ignorância espiritual. E no livro de 1 Coríntios 12, nós temos falado sobre esses temas. O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 12 de 1 Coríntios dizendo o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vou repetir. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o apóstolo Paulo, ele nos adverte com respeito à ignorância, que significa a falta de conhecimento das coisas de Deus. Nós falamos nos 2 programas anteriores que muita gente, hoje em dia, ela bate no peito dizendo: eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, o meu bispo, o meu apóstolo, o meu pastor, quer dizer, uma idolatria. Muita gente hoje deixa até de falar com seus familiares, falar com pessoas que anteriormente eram amigas porque frequentavam a mesma igreja e por causa de uma divergência, as pessoas se separaram. Uma foi para uma igreja, a outra ficou naquela igreja ou vice-versa. E essas pessoas deixaram de falar, porque segundo a orientação de determinados pastores, não todos naturalmente, uma vez a pessoa saindo daquela igreja, então ela está endemoniada, ela não serve mais, ela está endiabrada, ela é uma má pessoa. Mas enquanto ela estava na igreja daquele pastor, ela era excelente. Enquanto ela dava o dízimo, ela dava oferta, era uma pessoa excelente, era pastor, era obreiro. Mas ela saiu por alguma razão, hoje ela não serve mais. E muitos desses pastores têm orientado os seus obreiros, os seus membros, até para não falar com essas pessoas, ainda que sejam familiares. Repito, não são todos, mas eu tenho visto, eu tenho vivido e tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre esse assunto. Por isso que eu estou tocando nesse assunto. Então, o apóstolo Paulo, ele chama isso de ignorância. Porque existem os dons espirituais e os dons ministeriais. Espiritual, o dom de línguas, o dom de profecia, de discernimento de espírito. Os dons materiais é o apóstolo, é o maestro, é o professor, é o pastor, é o evangelista. Então existe uma diferença que Deus colocou, que Deus dá a cada um, diz a Bíblia, depois você pode ler no livro de Coríntios 12, que Deus, ele reparte, ele dá, ele concede os dons de acordo com a sua vontade. Não somos nós que falamos: Deus, eu quero esse dom. Não, Deus dá para a utilidade da sua igreja, do corpo de Cristo. Então há diversidade de dons, diz a Bíblia. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que tais pessoas, elas são ignorantes quando elas desconhecem isso. E por isso elas chegam ao ponto de não falar com determinada pessoa, porque aquela pessoa é de uma outra igreja, é de uma outra denominação. Como se Deus desse apenas uma patente, uma exclusividade para apenas uma igreja, ou um pastor, ou um líder. A pergunta que eu faço a você, pastor, ou bispo, obreiro, ou membro, que está acreditando nessa ignorância: você já procurou indagar, saber se todos os pastores que aí estão pregando, se um dia eles pertenceram a outra igreja? Você já parou para pensar? Eu posso dizer para você que a maioria dos pastores, dos bispos, dos apóstolos que hoje estão pregando, eles já foram de uma outra igreja, às vezes até 2 igrejas, saíram de 2 igrejas. Alguns saíram porque deram problema e outros saíram por divergência, por questão doutrinária, ou porque Deus não quis que ele ficasse naquela igreja, que abrisse uma igreja para ele e fizesse um trabalho diferente dos outros, como Deus separou Paulo e Barnabé. Então, a pessoa, ela chega a ser tão estúpida, tão ignorante, que ela chega ao ponto de não falar com uma outra pessoa
porque não frequenta a igreja dela, não faz parte da igreja dela, ou porque um dia fez parte e hoje não faz mais. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. O capítulo 12 de 1 Coríntios, se você ler com calma, você vai tirar essa venda dos seus olhos, você vai abrir o seu entendimento, para que nenhum pastor te escravize, para que nenhum pastor faça de você a sua propriedade, para que nenhum pastor abuse de você, dizendo que você não pode isso, não pode aquilo outro. Você é livre, você não foi comprado com o sangue do pastor, do bispo, do apóstolo, você foi comprado com o sangue do Senhor Jesus. Foi ele que te comprou. Respeitar o pastor, eu estou de acordo. Agora, não permita que o pastor abuse de você. Não permita que ele abuse, porque esses abusos nada mais é do que o medo de perder. O medo de perder. Como muitos estão perdendo, então eles estão ameaçando os obreiros, ameaçando os pastores. E muitos são os pastores que conversam comigo, que falam comigo, que não estão mais ali com o coração. Estão fazendo a obra por obrigação ou por interesse, mas não mais de coração. Eu conheço um monte de pastores, de bispos que falam comigo, dizendo, olha, eu já não aguento mais, já não é mais como antigamente. Eu dou o conselho para eles, incomodado é que se mude. Esse é o conselho que eu dou para todos. Nunca mandei ninguém sair de igreja nenhuma. Nunca mandei ter minha consciência limpa. Nunca mandei que alguém saísse de alguma igreja. Pastores que reclamam comigo, que falam disso, daquilo outro, eu falo o seguinte para todos. Incomodado é que se mude, meu amigo. Se eu vou no restaurante e me serve mal, nunca mais volto naquele restaurante. Agora, tem gente que prefere seguir e ir naquele restaurante comendo pior. Eu vou. Se fui tratado mal, eu não volto. Agora, tem gente que volta. Então, cada um toma a sua decisão. Agora, o que você não pode é obrigar, é oprimir, é abusar da autoridade de pastor para proibir, para impedir que as pessoas falem até umas com as outras, porque são de diferentes igrejas. Quando Deus, meu amigo e minha amiga, não deu patente a nenhuma igreja. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse, olha, somente os 12 apóstolos terão a patente de pregar. Imagine, eles já morreram. E depois dos apóstolos, surgiram outras pessoas? Depois dos profetas, surgiram outras pessoas? Depois dos sacerdotes, dos reis, dos juízes, surgiram outras pessoas? Claro que sim. Milhares, milhões de pessoas que surgiram e pregam a palavra de Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, não seja ignorante, por favor. Não seja ignorante. Não deixe que ninguém abuse de você. Não deixe que ninguém faça de você uma propriedade, porque você é livre. Leia o livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, em primeiro lugar, pelas pessoas que têm me ajudado com seu dízimo, com sua oferta. Muitas pessoas têm me ajudado e com esses dízimos e ofertas eu tenho viajado e estou pregando a palavra de Deus. Como eu falei para vocês, estive no México durante um mês, pretendo regressar, estou tentando fazer o livro O Chute na Idolatria no México, porque lá a idolatria é visível, palpável. Então, eu continuo pedindo a sua ajuda. Inclusive, você que quer adquirir esse livro, se você me enviar uma oferta apenas de R$100, eu vou mandar 3 livros para você distribuir para os seus amigos. R$100 apenas, eu vou mandar 3 livros já com frete incluído. Você não tem que pagar o frete. Você me envia R$100, você deposita, você dá o seu nome, você entra no meu Facebook, como muitas pessoas já compraram através desse jeito que eu estou falando, através dos correios. Você me envia, você dá o seu nome, o seu endereço direitinho, e eu mando para você 3 livros, apenas por uma oferta de R$100, já com o frete incluído. Você não tem que pagar o frete. É uma forma de você me ajudar.
Eu preciso de muito, muito dinheiro mesmo para poder seguir fazendo o que eu gosto de fazer. Como muitas pessoas sabem, eu sou hoje um pastor independente. Eu não tenho ajuda de ninguém. Ninguém me ajuda, nenhuma igreja me ajuda. Eu saio pregando, muitos pastores me convidam, inclusive pastor, não importa o país, não importa a localidade, você que quer me convidar para fazer uma reunião, eu não cobro nada. Todos os pastores, na sua maioria, cobram para fazer reunião nas igrejas, assim como os cantores. Cada um faz aquilo que está de acordo com a sua consciência, porque a pessoa também tem que sobreviver. Mas eu não cobro. Os pastores me ajudam, muitos compram um livro, muitos me dão uma oferta e com essa ajuda eu estou podendo pregar a palavra de Deus. Então você que quer me ajudar a fazer o livro lá no México, a seguir fazendo o livro aqui no Brasil, então me ajude. Você pode entrar no Facebook, também você pode ver os vídeos no YouTube que diz mentiras que parece verdade. Eu coloco o número da conta, da agência, o meu nome, e você, apenas com R$100, você me envia essa oferta. Não esqueça de colocar o seu nome completo, o endereço, o CEP, e eu vou enviar para você 3 livros, um para você e 2 para você dar de presente para quem você quiser. É uma forma que você tem para ajudar a gente pregar a palavra de Deus e seguir abrindo os olhos das pessoas. Através dessas mensagens, dos vídeos que eu tenho gravado, eu tenho recebido muitas mensagens de bispos, de pastores, de membros, de obreiros, do mundo inteiro. Pessoas dizendo: olha, bispo, foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque nós estamos vivendo isso